falar sobre o fim dos tempos, como assim, né? Isso é uma coisa tão difícil de ser falada, é uma coisa que a gente não está acostumado a escutar muito, não está acostumado a falar. Mas aí eu fui lendo, a hora que eu comecei a preparar, eu vi que, na verdade, era mesmo Deus. Eu falei assim para o Oscar, falei, olha, amor, não ficou muito leve, mas não veio de mim, veio de Deus. Então, que você esteja com o coração aberto. Então, TSD e a volta de Jesus. O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu vou ler para vocês, então, Mateus 24. Eu não coloquei aqui porque é muito... Não, é o outro. Está fora de ordem, será? Mateus 24, do 3 ao 14, que fala assim. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então, os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois, vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. E então virá o fim. Forte, né? Quando eu li, eu fiquei assim... Por mais que a gente já tenha escutado tantas vezes, eu fiquei temorosa, né? A gente fica assim, arrepiada. E tem uma frase antiga que eu já escutava quando era mais nova, que fala assim: a Bíblia é mais atual do que o jornal que você vai ler amanhã. Então, assim, às vezes a gente prega muita coisa sobre amor, sobre arrependimento. E, assim, não é só porque a gente está falando menos da volta de Jesus que quer dizer que Jesus não vai voltar. Não é só porque as pessoas, às vezes, na mídia social não estão falando mais sobre isso que quer dizer que Jesus não vai voltar mais. Não quer dizer que quando você abre o seu Facebook você não vê nada sobre a volta de Jesus, porque a mídia não está falando sobre isso e eles não vão falar mesmo. Não quer dizer que Jesus não vai voltar mais. Mas a verdade é que tudo fala sobre a volta de Jesus. Ninguém está falando especificamente sobre isso, mas quando você lê a palavra, você fala assim, poxa vida, acho que Jesus volta amanhã. Porque tudo isso aqui está acontecendo há muito tempo. E hoje é muito mais real. Hoje a gente vê que, na verdade, nós estamos nadando contra a maré. Antigamente era mais fácil. Quando você ia para a escola, as pessoas às vezes oravam. Eu orava na escola quando eu era mais nova. A gente orava o Pai Nosso. Hoje a gente não vê mais isso. Porque as pessoas estão tirando, pouco a pouco, Jesus. E o que vai acontecer? Quem é de Jesus vai ser perseguido. E isso aqui é a palavra de Deus. Então, eu queria falar o que para vocês? Isso aqui que eu estou falando é um alerta. É um alerta vermelho para nós, não para vocês, para nós. A gente não pode mais brincar. Ser cristão não é brincadeira. A gente está fazendo o que da nossa vida? Porque você vir para os cultos, você erguer a mão, você falar um glória a Deus, um aleluia, é muito fácil. Você amar uma pessoa na paz, no amor de Deus, irmão, graça e paz, te amo, viu? É muito fácil. É muito fácil. Mas no dia a dia, quando você está na escola, quando você está no trabalho, quando você está dentro de casa, com seus pais, com seu marido,
É ali que o negócio fica difícil. Quando você é confrontado, muitas vezes eu sou confrontada lá no meu serviço com coisas que eu não acredito e eu tenho que escutar. E teve uma vez que aconteceu, veio agora na minha cabeça, que aconteceu assim, de eu escutar uma pessoa falar alguma coisa, eu não lembro o que ele estava falando, e eu não suportar escutar aquilo, porque era contra o que eu acreditava, contra os meus princípios, e ele era o dono da empresa, então eu não poderia simplesmente, ei, você está errado, não é assim. E aí eu fui levantar da minha cadeira, o Espírito Santo falou assim, fica, porque você tem que escutar, porque é isso daqui que vai acontecer mais e mais vezes, então você vai precisar aprender a escutar e a falar contra isso que você está ouvindo. Ser cristão não é brincadeira. Pode passar para o próximo, por favor. Não, outro. Ser cristão não é uma brincadeirinha de criança. Vocês já ouviram aquela frase que fala assim, muita gente brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo? É verdade. Isso é muito verdade. E eu tenho falado isso para o Oscar, porque eu e o Oscar, quando a gente se posiciona, semana passada a gente se posicionou para começar de novo o nosso culto no lar, porque a gente tinha parado de fazer. Eu falei, não, Oscar, depois da conferência, vamos voltar. E a gente brigou depois do culto. A gente brigou. E aí, nessa semana, quando a gente fez, foi uma bênção, mas aí hoje a gente brigou de novo. E feio. E aí, gente, é que eu falo, que se a gente não tiver o Espírito Santo na nossa vida para falar o que é certo para nós fazermos, o que é errado, a gente cai. A gente leva o cristianismo como uma brincadeira. E aí, quando eu e o Oscar hoje a gente brigou, a gente estava discutindo, e eu entrei no quarto e falei, Deus, eu vou fazer o TED hoje, eu não quero isso, eu não aceito isso. E aí, eu e ele, a gente começou a conversar, e aí o Espírito Santo foi tratando no coração dele, trazendo à memória o que a gente aprendeu aqui na conferência, o que a gente aprendeu sobre família. E lembrando o que o pastor falou, olha, o diabo vai fazer a sua esposa te falar uma coisa, você vai entender outra, e vice-versa. E foi exatamente isso que ele fez. Eu falo até com raiva, porque é verdade. É verdade, o diabo é muito sujo. Se a gente não estiver andando na linha com o Espírito Santo, a gente cai. E aí, quando o Oscar falou isso, ele começou a conversar, a gente começou a conversar, e aí foi fluindo, ele pediu perdão, eu pedi perdão, e a gente se abraçou e ficou bem. E aí eu pensei assim, poxa vida, se a gente não tiver com o Espírito Santo, não dá certo. E o que tem a ver, então, com o TSD? Pode passar para o próximo. O outro. Agora aquele que apareceu várias vezes e não ficou. Tem a ver... em Mateus 24:13 fala assim, mas quem ficar firme até o fim será salvo. É isso que tem tudo a ver com o TSD. Porque quando você faz o seu TSD, você vai ficar firme. É quando você tem relação íntima com o Espírito Santo, relacionamento íntimo com o Espírito Santo, dentro do seu quarto, todos os dias, é ali que você vai ficar firme. Porque quando você passar por uma dificuldade, uma briga, ou alguém te confrontar sobre alguma coisa que está acontecendo no mundo, sobre algo polêmico que está acontecendo no mundo, ei, e aí, o que você fala? Você é cristão e você é contra ou a favor do aborto? Você é contra ou a favor dos homossexuais? O que você acha sobre isso? E para você não ficar, ai meu Deus, e agora? Suando frio, sem saber o que falar, você tem que estar íntimo do Espírito Santo. É quando dentro da sua casa, seus pais, seu irmão, brigar com você, te xingar, e você, para não xingar de volta, para não brigar de volta e poder tratar com amor aquela pessoa, você precisa estar íntimo do Espírito Santo. É no seu marido, no seu casamento, para em vez de briga, de pé de guerra, de gritaria, é você estar íntimo com o Espírito Santo. E a gente só consegue ficar íntimo do Espírito Santo dentro do nosso quarto. É tão simples. É só você entrar no quarto, fechar a porta e orar. Agora pode passar para o outro. Estou longe. E agora? Fique perto. É muito simples. Eu falei com o Oscar ontem que a gente estava fazendo o culto. Eu falei, a gente às vezes imagina Jesus como um carrancudo. Eu passei por isso. Quando eu estava querendo muito ficar certinha no meu TSD, não, vou fazer todos os dias.
E aí um dia de manhã, eu indo para o trabalho, eu tinha feito TSD na noite anterior, eu falei, nossa, ontem eu consegui fazer meu TSD. Check. Uhul, consegui, checklist. Como se eu estivesse cumprindo um preceito. E, na verdade, aí quando eu fiz aquilo, o Espírito Santo falou assim, opa, Gabi, tem alguma coisa errada aí no seu coração. Eu não estou te cobrando porque você está errando, porque, olha só, Gabi, ontem você não fez o TSD, hein? Não, eu estou falando que eu estou com saudade de você. Eu estou falando, Gabi, que eu anseio passar tempo com você. Eu anseio que você me conte as coisas que você tem para me contar. Aquilo que você conseguiu receber no trabalho, a sua promoção ou a sua dificuldade, eu quero escutar de você. Aí você fala assim, nossa, mas Jesus sabe o que eu estou passando. Ele não sabe de todas as coisas, ele não conhece o meu coração, por que eu tenho que sentar na cama e contar para ele tudo que está acontecendo na minha vida, sendo que ele sabe? Aí hoje eu pensei numa comparação muito legal. Imagina que você trabalha junto com a sua amiga numa mesma empresa. E você e essa amiga ou amigo, vocês são extremamente próximos. Tudo vocês sabem um do outro e vocês torcem pela felicidade. Aquele amigo assim que você fala, poxa vida, eu amo esse amigo. E aí esse amigo, ele é promovido. E toda a empresa fica sabendo. E você também, lógico, você trabalha com ele, você sabe. E você fica tão feliz, só que esse amigo não vem te contar. E você não vê a hora dele te contar. Por quê? Você quer saber a reação dele, você quer saber o que passou na cabeça dele, você quer falar o que você está achando sobre isso, você quer torcer junto com ele, e ele não vem te contar. E aí passa um tempo, esse amigo chega para você e fala, você viu que eu fui promovido? Aí você fala, poxa vida, por que você não veio conversar comigo sobre isso? Eu estava tão feliz, queria tanto mostrar para você a minha felicidade. É mais ou menos assim com Jesus. A gente vive a nossa vida, Jesus está vendo, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele anseia todos os dias em conhecer mais de você, em saber o que você pensa, em escutar a tua voz e, mais do que tudo, falar para você qual que é a opinião dEle quando você dá abertura. Falar para você qual que é o próximo passo que você deve seguir. Então, é isso que tem a ver, tem tudo a ver. Porque só aquele que permanecer firme será salvo. É um alerta vermelho para você. O Oscar vai falar muito mais sobre isso. Mas é algo que eu quero que você fique pensando até agora que eu vou chamar o Oscar. Fique aí colocando no seu coração, poxa vida, o que eu tenho feito para Jesus? O que eu tenho feito no meu trabalho? O que eu tenho feito na minha escola? Será que as pessoas estão vendo Jesus em mim? Se Jesus voltasse agora, o que será que aconteceria? Será que tudo bem, eu vou ser salvo, amém, mas será que aquele meu amigo que eu amo tanto, ele vai ser salvo também? Será que minha família vai ser salva também? Mas, nossa, tantos anos que as pessoas falam que Jesus está voltando, isso vai demorar. Você só precisa abrir a Bíblia e ler, que na verdade é algo que está muito próximo. Muito próximo. E é um alerta vermelho, a gente precisa estar firme com Deus, porque só aqueles que serão salvos, só aqueles que estarão firmes serão salvos. E eu creio que aqui todo mundo será salvo. E a gente vai conseguir, em nome de Jesus, ganhar o máximo de pessoas para Jesus. O máximo de pessoas que ficarão firmes, que continuarão com Jesus. Amém?